Viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considerem sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. E ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, o que eu quero falar hoje, nessa manhã, são algumas coisas muito importantes para nós, como cristãos, como igreja de Cristo, para que a gente possa sempre nos colocarmos diante do Senhor e termos um coração disposto a entender o que Deus quer com a gente, o que Deus quer com a gente, o que Deus quer com a igreja. Amém? É interessante que em todos os casos da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, não são as pessoas que escolhem a sua posição no reino de Deus. Eu vou repetir de novo. Antigo Testamento e Novo Testamento não são as pessoas que escolhem a sua posição no reino de Deus. Deus tem um propósito para cada um. E Deus, de antemão, já trabalhou na vida de cada um, para que cada um possa ouvir sua voz e ser útil, não nos seus próprios propósitos, mas nos propósitos de Deus. Escute bem. No mundo, muitas vezes nós projetamos a nossa vida para o nosso sucesso pessoal. Nós projetamos aquilo que queremos fazer para o bem da nossa família, para o nosso bem particular. Mas no reino de Deus não é assim. Aqui você não projeta o teu próprio ministério para você mesmo. Você não projeta algo: olha, serei um pregador conhecido, olha, serei uma cantora conhecida, olha, vou fazer do ministério o meu projeto pessoal particular. Não. Aqui é Deus que te escolhe, é Deus que te levanta para o propósito dele, para a igreja dele. E se for só para você mesmo, você é inútil. Se for só para mim mesmo, eu estou inútil. Se a minha vida não tiver um propósito para somar com a igreja e for um projeto pessoal de ministério para mim, eu já comecei falido e não chegarei aonde Deus quer.
e não irei a lugar nenhum, porque Ele fez tudo para Ele e para a glória dele. Se a minha vida não glorificar a Deus, não serve. Se o meu ministério não tiver um propósito de avançar na igreja, não serve. Porque Deus não escolheu homem nenhum na igreja, ou na história da igreja, no Antigo Testamento, na história de Israel, para o seu próprio benefício, para a sua própria glória. Deus não fez isso com as pessoas, mas todos que Ele levantou foi para o propósito com Israel. Todos que Ele levantou lá no Novo Testamento foi com um propósito para a igreja. E se Deus de repente te escolheu para algo que você acha que não é para você, o que você diria para Deus? O que você diria para Deus? Não, isso aqui não, porque isso não me glorifica. Mas quem disse que nós somos chamados para nos glorificar? A pergunta não é se isso me glorifica, a pergunta é se isso glorifica a Deus. Você quer ver? Tem muita gente que olha para o apóstolo Paulo e fala assim: uau, o cara era um apóstolo dos gentios, ele era um apóstolo dos gentios. E para você ter ideia de que foi Deus que escolheu Paulo, porque a igreja não queria nada com Paulo, a igreja não estava nem aí com Paulo. E isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 13. Os irmãos têm como colocar aqui para a gente? Eu nem sei se colocaram o primeiro texto aqui. Atos 9, a partir do versículo 13. Olha que interessante. O Senhor apareceu para Paulo. O Senhor apareceu para Paulo. E sabe o que Paulo estava indo fazer? Ele era Saulo, né? Lembrando os irmãos que Saulo é o nome hebraico de Paulo, que é a versão latina. Ok? O nome de Paulo é Saulo. Saulo. Ok? O Senhor apareceu para ele porque ele era um fariseu e ele estava a serviço dos judeus para perseguir os cristãos, prender cristãos, porque os cristãos estavam convertendo muitas pessoas, não eles, mas o Espírito Santo estava fazendo isso. Então Paulo queria prender os cristãos porque ele achava que ele estava fazendo certo, que Deus não queria que as pessoas pregassem sobre Jesus. Na cabeça de Paulo era isso. O que ele faz? O que ele faz? Ele diz: me dá uma carta e eu vou sair pelas cidades procurando cristãos. Eu me coloco à disposição e vou prender todos os cristãos que eu puder prender. E depois é com vocês. Se vão ficar presos ou não, se vão ficar vivos ou não, se vão morrer, é com vocês. Essa era a missão de Paulo. Nem Paulo queria nada com Cristo. Você está entendendo? Mas nem Paulo fazia questão de Cristo. Pelo contrário, Paulo olhava para Jesus como um farsante. Paulo tinha uma ideia de Jesus como um mentiroso, como um aproveitador. Mas aqui, quando ele está indo para o caminho, olha que interessante. O Senhor aparece a ele, ele fica cego, ele escuta uma voz e ele diz: quem é o Senhor? E aí o Senhor responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, Saulo, e você tem perseguido a mim. Ele fica cego. E Deus diz para ele, o Senhor fala para ele, Jesus fala para ele: você vai lá para a rua direita e fica lá guardando lá. Fica na casa de um pessoal que eu já indiquei lá para você ir, você vai ficar lá. E Saulo foi cego, foi conduzido por algumas pessoas e ficou lá. E ficou lá em oração. E ficou orando lá. Agora escute isso. Ao mesmo tempo que Paulo estava orando, confuso, dizendo: nossa, eu estava perseguindo Jesus, eu estava doido, eu não sabia que Jesus realmente é o Salvador, Ele é Deus,
estava perdido agora. Imagina a cabeça de Paulo. Aí ao mesmo tempo o Senhor aparece a um homem chamado Ananias e diz: Ananias, você vai lá orar para um homem chamado Saulo, porque ele está cego, eu quero que você vá orar por ele lá. Veja bem, quem está chamando? O Senhor está chamando Paulo. É o Senhor que está chamando Paulo. Mas pelos homens, Paulo não iria. Pelos homens, Paulo jamais seria um apóstolo. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque os verdadeiros chamados por Deus não têm aprovação de homens somente, mas acima de tudo eles têm a aprovação de Deus. Está entendendo isso, irmãos? É Deus que aprova o nosso ministério, é Deus que aprova o nosso serviço, e é Deus que nos levanta. Está entendendo? Independentemente, eu gosto do pastor David, joia para você. Eu não gosto do pastor David, joia para você também. Mas enquanto eu tiver a certeza que foi Deus que me chamou, trabalharei para a glória dele, para a igreja dele, para a honra dele, independente do critério humano. Está entendendo? Eu acho que o Paulo não era o melhor aqui, e daí? Enquanto Deus levantou o Paulo para tocar aqui, para cantar aqui, o Luiz Carlos não sei, mas enquanto o Senhor colocou o Luiz Carlos aqui, Ele vai usar quem estiver aqui, para o nome dele ser engrandecido, independentemente da nota que os homens possam dar. Isso aqui não é palavra humana, isso aqui é critério divino, e é bom a gente aprender a lidar com o critério divino. Justamente quem você acha que Deus me capacitou é que Deus capacitou. Às vezes algumas pessoas ficam com um olhar julgativo, acho que é sair, não sei. Se está ali é porque Deus já colocou ali, querido. Já está fazendo, acorda, já está fazendo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque é assim que Deus faz. Ele pega aquele improvável e faz acontecer, porque Ele manifesta o seu poder. Amém? Agora é interessante que o Ananias vai falar: Senhor, esse aí é perseguidor de igreja, esse cara fez mal para a igreja, esse cara aí olha só, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos de Jerusalém. Próximo versículo. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido. E daí que você reprova, e daí que você não concorda? É Deus que levanta, é Deus que opera, é Deus que faz. E Ele vai usar quem Ele quiser para o propósito dEle. Está entendendo? Olha isso. Ele é escolhido para mim como meu instrumento. Não é um projeto pessoal, não é uma glória pessoal. Eu saí lá no programa, eu fui lá na televisão, eu fiz isso, olha, tem um livro. Olha, não se trata de um projeto pessoal, se trata de alguém sendo instrumento nas mãos de Deus para cumprir o propósito de Deus. Se a gente pensar na gente como propósito de Deus, seremos usados por Deus. Amém? Agora, esse negócio de projeto pessoal é coisa do capeta. Lá no céu, a nossa teologia, a teologia histórica clássica, entende que ele não estava satisfeito em servir o propósito de Deus. Satanás, eu estou falando dele mesmo, que antes de ele ser essa figura horrorosa e maldosa que ele é, estava ele lá na eternidade, estava na glória com Deus. E segundo a teologia cristã, a interpretação teológica cristã, ele tinha lá muita coisa na mão dele: glória, beleza, até autoridade. Acredita-se que um terço dos anjos caíram porque estavam debaixo da autoridade desse ser. Agora escuta o que eu vou dizer para os irmãos.
não foi suficiente. Não foi suficiente porque ele não queria a glória de Deus, porque ele não queria o propósito de Deus. Por um momento ele falou: eu quero um projeto pessoal. Está muito pouco ser aqui um anjo, sei lá, outro dia o pastor Daniel me ensinou aqui, serafim, querubim, sei lá, talvez um querubim, está muito pouco. Eu queria ser Deus. Eu queria. Está muito pouco. Irmão, não é questão de muito pouco. Deus dá a medida suficiente para glorificar o nome dele. Uns são anjos, outros são querubins, outros são serafins, mas cada um criado por Deus para o propósito de Deus. Um é pregador, o outro é diácono, o outro é pastor, o outro é músico, o outro é evangelista, o outro gosta de fazer serviço de manutenção, mas todos juntos servem o propósito de Deus. Quando a gente entender que tudo é para o propósito de Deus, a gente se alegra porque estamos fazendo a obra do Senhor e não a nossa. Amém, meus irmãos? E aí o apóstolo Paulo, por favor, olha só, esse homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. O Senhor disse: eu escolhi Paulo. Por que eu estou usando esse texto? Eu vou falar mais ainda, irmão. Vou falar mais. E preste muita atenção. Por que eu estou usando esses textos aqui? Porque nem Paulo, nem Davi correram atrás de Deus. Não foi Davi que estava lá no campo, ainda jovenzinho, cuidando das ovelhas, dizendo assim: ai Senhor, me unge rei, me unge rei. Não, irmãos, ele estava só cuidando das ovelhas. Aí, nós lemos o texto aqui, não é? Aí o Senhor diz para Samuel: vai até a casa de Jessé e leva o óleo, porque eu escolhi alguém ali que eu vou ungir rei no lugar de Saul. E ele vai. E é interessante que quando ele vai, o próprio Samuel, veja bem, o próprio profeta, ele olha e vê um dos filhos mais velhos, que é forte, que tem um padrão para o rei, e ele põe no seu coração: deve ser isso aí, só pode ser, critério humano. Vou pegar um exemplo aqui. Alguém fala assim: vamos pegar na igreja, tá? Bom, estou falando de igreja hoje, porque o assunto é igreja hoje. Eu tenho umas formações aí, certo? Mas digamos que amanhã, por algum motivo, sei lá, o Senhor queira colocar alguém aqui no meu lugar, certo? Aí quando essa pessoa é apresentada à igreja, estou dando uma suposição, tá? Suposição. E quando essa pessoa é apresentada para a igreja, os pastores são apresentados para a igreja batista. Aí vem 1, 2, vem 3, um exemplo que eu estou dando. Eles se apresentam como possíveis pastores para a igreja, certo? De repente, alguém fala assim: mas esses caras aí que vieram não vão conseguir superar o pastor deles, não. Você viu o currículo do pastor? Isso, ó o currículo. Olha o currículo desses irmãos que vieram pegar aqui. Olha o currículo, não tem nem 5%. Acho que vai ser difícil superar. Aí eu saio, entra o irmãozinho lá, mais simples,
um currículo menor. De repente, lá no interior, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos ficam, olha como ele fala. Ixi, só como ele fala. E eu já começo julgamento. Mas nada a ver, mano. Posso ter vídeo ali. Eu falava errado, mas falava, dava para entender. Se o irmão nem dá para entender o que ele fala. A paz do Senhor. Daqui a pouco, irmão, aquele pastor começa a cuidar da igreja. Daqui a pouco é 2 almas se convertendo no domingo, 3 almas se convertendo no outro domingo, 10 almas no outro domingo. Depois de um ano a igreja está com 500 membros e você vai falar como foi possível? A resposta será: é Deus que usa quem Ele quer. Amém, aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu nunca vou ficar usando critério humano. Sou mais teólogo que ele, sou mais músico que ela. Não faz isso, não faz isso. Na igreja não dá certo, cara, não vai dar certo. Eu prometo para você que não vai dar certo. Inclusive tem um conselho de Deus para aqueles que acham que são alguma coisa. Por exemplo, pastor, mas você se preparou, você foi lá, estudou a teologia, depois fez uma pós, depois fez outra pós. Eu não estou ignorando essas coisas. Eu não estou sendo ignorante aqui no púlpito para dizer para você que essas coisas também não são importantes. O preparo, a formação é importante. Mas eu estou dizendo o seguinte, que se não tiver a escolha de Deus, não vem para cá. Eu não estou aqui pelo meu diploma, eu não estou aqui pela pós, eu não sei o que. Eu estou aqui porque eu tenho uma convicção que não sei nem eu porque Deus me quis aqui. Amém. Eu não sei porquê, há 15 anos atrás Ele me levantou como pastor, nem eu sei porquê, mas sigo fazendo a obra de Deus com o propósito dele. Amém. Glória a Deus. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia dá um conselho: o forte não se glorie na sua força, o sábio não se glorie na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em saber que eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Sabe qual que é a minha glória? A minha glória é saber que quando eu vejo o que está acontecendo aqui, eu vejo que é o Senhor fazendo por nós. Aleluia. Não é conhecimento, não é estudo de quinta, não é pregação de domingo, não é o cantor melhor ou pior, é o Espírito Santo trabalhando entre nós. Tem que ter essa convicção, querido, senão você cria um projeto pessoal para você e a obra não vai. Tenha projeto de Deus na tua cabeça, e você é apenas um instrumento. Eu sou apenas um instrumento. O diabo quis fazer um projeto para ele, o que Deus fez? Olhou assim e falou assim: projeto pessoal aqui não, aqui quem manda sou eu. Deus está falando. Deus está falando. Aqui não, projeto pessoal não. Ó, chispa, vai. Seu demônio. E virou demônio, virou demônio. Foi lançado, Jesus falou, acho que está lá em Lucas 10, se eu não me engano, ele disse: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Porque o orgulho e a glória própria só tem um caminho, é a queda. É a queda. A Bíblia diz: porque Deus não se alegra naquele que a si próprio honra, se louva, mas bem-aventurado o homem a quem o próprio Deus honra. Amém? Para você vai entendendo, vinha o desfecho da mensagem. Tem um desafio inserido nessa pregação. E os jovens fiquem ouvindo, ouçam bem, todos os jovens, Nicolas, Lucas, as meninas, Mateus, todos os jovens, os 2 Mateus, Francisco, todos os jovens, prestem atenção. Essa mensagem é para a igreja inteira, mas o desfecho é principalmente para vocês. Eu estou indo para lá, eu já vou chegar lá. Aí, tanto Paulo
quanto Moisés, ou quanto Davi, tem algo muito em comum. No Antigo Testamento, um era rei, era para ser ungido rei. Só que o rei não era o rei dessa sociedade pós-moderna, era o rei de Israel. E para ser rei de Israel, tinha que ter um critério divino, era Deus que trabalhava, era Deus que agia na vida do rei. Está entendendo? Ele não fazia o que ele queria, porque a nação de Israel era do Senhor, era uma nação levantada para os propósitos de Deus. Oscar Cullmann disse o seguinte: Israel foi levantado para ser luz, ou um farol para as nações. Tinha um propósito de Deus, certo? Assim como no Novo Testamento, não é mais uma nação com espaço geográfico, mas a igreja de Jesus que está em todo o mundo. A mensagem do Cristo em toda a terra. Por isso que ela é a igreja universal. Opa, calma aí. Não é a do Macedo, não. É a igreja universal de Cristo. Amém? Católica. Também não é a igreja católica romana. É a igreja católica no sentido que a palavra católico significa universal. Amém, queridos? É nesse sentido. Então nós estamos falando aqui de uma igreja que está levando os propósitos de Deus universalmente, no mundo inteiro. E aonde tiver alguém pregando a palavra do Senhor, ali está o Espírito de Cristo, universal, propósito de Deus. Então Deus estava falando: eu estou levantando Davi para fazer as coisas que eu quero fazer em Israel. E ele não olhou tamanho, ele não olhou força, não olhou beleza, não olhou conhecimento. Ele disse: eu vou capacitar. E depois que Samuel ungiu Davi, o que diz o texto? O Espírito de Deus se apossou de Davi. Certo? Aí no Novo Testamento, a mesma coisa. Deus falou para Ananias: eu escolhi ele. Ele é escolhido para mim, eu tenho um propósito. Vou usá-lo para levar a minha palavra em Israel e para todos os povos. Não me questione. Não me questione. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor de Israel no Antigo Testamento, e no Novo Testamento está dizendo: eu sou o Senhor da igreja. Eu sou o Senhor da igreja. Eu cuido da igreja. E se alguém falar assim: pastor, a partir de hoje sai pela porta, o Senhor continua cuidando da igreja. Está entendendo? Se eu falar assim: irmãos, fecha minha Bíblia, a partir de hoje eu não sou mais pastor, fui. O Senhor continua cuidando da igreja. Ele é o Senhor, o propósito é dele, a obra é dele. E ele escolheu Paulo. E ninguém entendia nada. Eita, que escolha doida essa de Deus. Mas foi Deus. E no critério humano, nem Davi encaixava. No critério humano, Davi, o pastor de ovelha, o caçula da família, jovem, não se encaixava. Assim como Paulo, no olhar dos cristãos, também não se encaixava. Mas Deus os escolheu para serem instrumentos no propósito de Deus. Amém, queridos? Agora alguém diz assim: mas é da hora. Rei Davi. Da hora. É? Tem certeza? O apóstolo Paulo, top. Show de bola ser apóstolo. É? Sério? Você já viu os relatos de Paulo? Quando entramos lá na Grécia, fomos recebidos com pedradas, com muitos açoites fomos tratados. Sim, ele vai dizendo várias coisas. Em algum momento ele diz: por muitas perseguições e aflições nós passamos, mas de todas estas coisas o Senhor nos livrou. Paulo vai falando: eu tive 4 naufrágios.
açoites, apedrejamentos, prisões, naufrágios. Você acha que não tinha festa do milho dentro do culto? Era correndo para cá, fugindo daqui, fugindo dali. Hoje é da hora ser apóstolo. Entendeu? País livre, ninguém te apedreja. As pessoas olham e falam, pô, que legal. Se der sorte, você vai para a televisão. Não é verdade? Hoje é top, irmãos. Hoje é top. Agora, o pastor da Bíblia é no outro tempo. É no tempo em que falar de Jesus era perseguido. É no tempo em que se apanhava, era jogado em prisões, passava fome. Paulo disse: passei vários momentos de fome, sofri inúmeras prisões, fui caluniado, fui esbofeteado. Um dia ele disse: eu fiquei quase morto. Quase morto. Imagina quanto ele não apanhou para ficar quase morto. Ser escolhido como pastor hoje é um pouco mais light aqui no Brasil, mas nos tempos bíblicos não era tão fácil. Eu queria dizer para os irmãos que, apesar de hoje ser fácil, ainda não é tão simples. Sabe por quê? O obreiro ele tem que estar disponível para o propósito de Deus. Você sabia que quando a gente disse sim para a obra, a gente disse não para alguns projetos pessoais? Porque às vezes o meu projeto pessoal não bate com o projeto de Deus, você sabe? E Deus não facilita para a gente, sabe? Deus não facilita. Eu lembro, irmãos, quando eu era do Brasil para Cristo, já era de madrugada. Eu durmo de madrugada. Eu sou noturno. Eu ia dormir 3 horas da manhã, 3 e pouco. Aí eu acabei de orar, obrigado, Senhor, por tudo, agora eu vou dormir. Pus meu pijama. Quando eu tentei, eu falei assim, agora eu vou descansar. 3 da manhã. Tocou o telefone. Tocou o telefone assim. Ou alguém morreu, ou aconteceu alguma coisa ruim. 3 horas da manhã. Aí quando eu peguei o telefone, era uma chamada de uma pessoa para a gente acudir uma menina da igreja que tinha acabado de tomar veneno de rato para se matar. Lá vai o pastor David, arranca pijama, 3 horas da manhã, arranca pijama, põe sapato, sai correndo, dá licença, vai lá visitar a menina, orar por ela. Voltei para casa às 5 da manhã, tinha que trabalhar às 10. Tinha que estar às 10 no meu trabalho. Se você está disposto a fazer isso aí. Porque tem irmãos que acham que ser pastor é vir para o culto, ficar aqui. Não, irmão, levantar 3 horas da manhã, visitar a gente que está querendo se matar. É você cuidar, é você amparar, você ajudar. O negócio é mais estreito, irmão. Meu projeto era dormir. Meu projeto era nanar 3 da manhã. Aí o Senhor falou: você não vai nanar. Você não disse que queria. Você não disse, quando você me ouviu te chamando, você não disse sim para o meu chamado. Você não disse sim para mim. Então eu tenho um propósito. Você foi chamado para cumprir o meu propósito. Deus já atrapalhou minhas festas de aniversário. Aniversário, todo mundo indo. E eu tinha que pregar no lugar. Deu vontade de desmarcar, mas já estava marcada a pregação. Sabe aquela coisa quando você fala assim, ó, alguém te liga e fala: pastor, vai ter um trabalho aqui, você vem pregar. Nosso trabalho é pregar também. E a gente vai como um profeta de Deus, como eu estou sendo um profeta de Deus nesse país. A gente vai porque a gente crê que Deus vai falar com as pessoas. Certo? E aí, eu disse: sim, pode marcar aí, não tem nada na agenda, marca. O irmão marcou. Vai ser o dia inteiro, o pastor foi joia. E eu pensei: esses eventos tem um cafezinho, tem uns negócios, né? Para joia. Passou uma semana, a galera veio: ó, tal dia vai ter um evento, não sei aonde, está convidada toda a família, vai ser da hora, piscina, churrasco,
coisa boa, só chegar a família e participar. Aí eu falei, eita glória, vai ser um dia bom demais, eu preciso me desestressar. Quando eu olhei na agenda, estava lá, o dia da pregação. Aí foi todo mundo passear, descansar, pegar a piscina, e o pastor dele foi lá pregar, suando a camisa, passando o dia falando de Deus naquele lugar. Deus vai estragar as suas festas de aniversário, Deus vai atrapalhar alguns projetos pessoais. E quando você aceitou Jesus, até projetos mundanos ele atrapalhou. Ele vai tirar amigos que não é para ser seu amigo. Ele vai desviar o seu caminho de caminho que você queria caminhar. Até para ser crente tem que ter renúncia. Não é só ser obreiro, não. Mas antes eu fazia, o Senhor está dizendo, pois é, agora você não vai fazer mais. Eu te chamei para o meu reino e estou tirando você das trevas, trazendo você para a luz. Agora não é mais o seu projeto, agora é o meu projeto na tua vida. Eu vou tirar caminhos, coisas que você fazia, lugares que você ia, você não vai mais. E isso é para a vida cristã e depois é para o ministério um pouco pior. Para o ministério é um pouco pior. Jesus, os discípulos falaram, queremos ir com o Senhor, eles têm certeza? Obreiro, eles queriam dizer assim, quero ser obreiro, tem certeza? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, ô Joe. Tem certeza? E eu queria dizer isso para os irmãos. Que o projeto pessoal de Deus, propósito de Deus. E é interessante o seguinte, que nenhum dos homens de Deus procuraram Deus para ser alguma coisa. Eu falei para vocês aqui, nós lemos Davi, certo? Foi Samuel que procurou Davi, não foi Davi que procurou Samuel. Vocês concordam? A Bíblia diz isso. Davi estava lá e Samuel chegou lá, manda vir, que é ele. Deus procurou Davi, não foi Davi que procurou Deus para ser obreiro, para ser rei. Saulo, não foi Saulo que foi atrás de Jesus para aceitar Jesus, foi Jesus que se revelou a Saulo e disse, eu te escolhi e te chamei para ser obreiro, para ser apóstolo. Mas você pensa que é só esses? Que nada, a Bíblia inteira é assim. Lembra de Êxodo? Quando o Moisés está lá apacentando as ovelhas de boa, de repente uma sarça ardente aparece lá na frente dele. Ele está andando, tem uma sarça, pega fogo, e ele vai se aproximando. Vem uma voz da sarça dizendo, Moisés, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você quis é santo. E ele se aproximou da sarça e disse, aqui é o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Sou eu sou Deus, e acabou. E você vai ir lá libertar o meu povo do Egito. Não estou falando de acordo com o texto, falando da minha linguagem para vocês. Você vai lá libertar o meu povo do Egito. Não foi Moisés que procurou Deus dizendo, Senhor, eu queria tanto libertar o meu povo. Foi Deus que apareceu para Moisés dizendo, eu tenho um propósito meu para você. Sabe qual era o propósito de Moisés? Ficar de boa em Midian, ficar de boa. Ou Deus que tira o nosso sossego. É ou não é? Olha só, qual que é a verdade? Você às vezes trabalhou a semana inteira cansado, sábado foi uma correria, chega no domingo, você quer dormir até meio-dia. Mas Deus entrou tanto na tua vida que você não consegue ficar na cama. Você se levanta e vem para o culto de manhã glorificar o nome de Deus. É ou não é atrapalhar a sua cama? É ou não é atrapalhar o seu sono? Mas é porque você não vive para a sua glória. Você vive para a glória de Deus. Você entende isso, irmãos? Os jovens estão entendendo isso. E é interessante que aí Deus levanta Moisés e disse, vai lá. Sabe o que Moisés fala para Deus? Depois você lê lá em Êxodo. Moisés fala para Deus, mas Senhor, eu não sei falar. Sou pesado de língua. Não é uma boa ideia me chamar. Não é uma ideia me enviar. É uma boa ideia. O que o Senhor diz? O Senhor diz o seguinte, eu te escolhi, rapaz.
rapaz. Fui eu que te chamei, moço. Eu quero dizer uma coisa. Nós queremos sempre falar para Deus que nós não podemos, nós não somos, nós não conseguimos. Mas nós nos esquecemos que Ele chama quem Ele quiser e capacita quem Ele quer. Mas não foi Moisés que procurou Deus, foi Deus que procurou Moisés. Fique preocupado quando vê muita gente correndo atrás de muita coisa, viu? Porque geralmente Deus põe no coração das pessoas algo. E é Deus falando com elas. E quando Deus levanta, essa pessoa vai até o fim, querido. Vai até o fim, sabia? Davi não foi bolinho não. Até ele chegar a ser rei, passou perseguições. Um dia teve que fingir de louco para não morrer. Saul perseguiu ele até umas horas. Não é só assim, aceito o propósito, não. É luta, querido. Ministério é embate. Ministério é embate. Vocês me vêem pregando aqui, vocês acham que é uma maravilha? Não é. Sabe quantos demônios se levantaram na terra para eu não trazer essa palavra nessa manhã? Mas eu louvo a Deus, porque não é na nossa força, mas na força daquele que nos chamou. E a gente ouve a palavra e faz o que quer com a palavra. Uns guardam, outros jogam fora. Mas eu oro a Deus para que a palavra produza em vocês o resultado necessário para a qual ela foi enviada. Amém. Em nome de Jesus. Nós aceitamos Jesus, viemos para Cristo. Os nossos projetos ficaram em segundo plano. E o primeiro plano se transformou no projeto de Deus. Esse é o maior capítulo de renúncia. E Davi foi perseguido por Saul. Quer te matar, Saul? Vem cá, ô Davi. Vem cá, filho. Com a lança nas costas. Vem cá, querido. Com a lança nas costas, assim, ó, segurando a lança. Vem aqui, Davi. Vem, lindinho. Vem cá. Quando Davi se aproximou, ele: morre, maldito. Aí Davi desviou. Opa, quase perdi a cabeça, Deus. Saiu correndo. Não é, pastor Daniel? Saiu correndo. E quantas vezes ele foi perseguido, e era a perseguição de Saul, e era a perseguição também dos filisteus. Ele já tinha matado um monte, e os caras sabiam: vão matar Davi. E os caras queriam procurar Davi para toda parte. Davi corre para cá, corre para lá, monta um exército de renegados, que parece que não vai dar nada. Chega uma hora que ele cai na mão de um rei inimigo. E os caras trouxeram Davi para o rei e falaram: agora vamos matar, que ele era um cara que guerreava com Israel e matou muito dos nossos. Está aqui ele. O que Davi tem que fazer, irmão? Olha a vida de obreiro como não é fácil. Davi tem que fingir de louco. Passarinho. O rei fala: você é louco, esse cara é maluco, você não é Davi não, pô. Manda embora esse louco. O pastor tem que fazer isso, o obreiro tem que fazer isso, e eu tenho que bancar o doido, sabe? Para se manter na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e se ficar vivo. Você pensa que foi fácil? Unge, põe a coroa. Não, até com a coroa passa a perseguição, passa a luta, passa o vendaval, e nem todo mundo aguenta. Só aguenta aqueles que Deus mesmo levantou. Amém. Se alguém se aventurar, que vai, eu vou ser, dura 3 anos e cai, porque não foi Deus que colocou ali. Agora eu vou te dizer uma coisa: quando Deus nos chama, Ele sustenta e Ele garante. Davi cumpriu o propósito. Paulo foi perseguido a vida inteira, mas ele termina mandando uma carta a Timóteo. Segunda epístola, lá no capítulo 4, ele diz: Timóteo, vem me ver, traz os meus livros, traz a minha capa, meu fim está próximo, estou preso em Roma, logo vou ser decapitado, logo vou ser morto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo: na minha vida inteira eu tenho uma convicção de que Deus me chamou, por isso eu combati o bom combate, completei a carreira que Deus propôs para mim e guardei a minha fé. Deus te chamou para o propósito dele, não para o seu bem-estar, mas para que o reino de Deus cresça através da sua vida. E não adianta mais esse mundo não, porque cedo ou tarde todos nós morreremos e viveremos com aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O teu mundo não é aqui, essa terra é passageira. Jesus disse: lute
aquilo que é da vida eterna, para a comida que não perece, mas permanece para sempre. Disseram para Jesus: venha, vamos comer. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E nós somos chamados para sermos como Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E Cristo veio para fazer a vontade daquele que ele enviou. Deus trouxe você para a obra dele, para que você seja uma bênção no reino dele e para os propósitos dele. Começando com a tua casa, começando com a tua família. Sua família precisa de você como servo de Deus. Tua família precisa de você como servo de Deus. Comece por lá. E de lá, deixa Deus te usar onde Ele quiser. Amém. Glória a Deus. Eu estou quase indo para o fim, mas ainda tenho umas coisas para falar. Escute bem. Davi não procurou Deus para ser ungido rei. Paulo não procurou Deus para ser apóstolo de Cristo. O Senhor foi até eles e os nomeou. Gideão, no livro de Juízes, Gideão, ele não procura Deus para ser um juiz. É Deus que vai até Gideão e diz: eu te escolhi. E sabe o que Gideão fala? Gideão fala: eu sou da menor tribo, Senhor. Tem alguma coisa errada. Porque o critério humano é sempre esse. O critério humano é de que só serve para Deus quem é melhor. E o critério de Deus, queridos, é o contrário. É o contrário. Jesus é a mostra disso. Disse Natanael: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aos olhos humanos não podiam, mas ele era o Messias, ele era o Cristo Salvador que veio de Nazaré. Aos critérios humanos é assim: Davi não serve porque é o caçula, o apóstolo Paulo não serve porque era perseguidor da igreja, Gideão, ele mesmo acha que ele não serve porque ele era a menor tribo, menor na casa dos pais. O Moisés acha que não serve porque é pesado de língua, não sabe falar. As pessoas vão usando os critérios, ora para si mesmo, para dizer para si mesmo que não presta, ou não serve, ou então os outros dizendo que a gente não serve. Mas o critério de Deus não é esse. O critério de Deus é: eu levanto quem eu quero e uso como eu quero para o louvor do meu próprio nome. Dá para fazer uma lista. E todos eles você vai ver, e nenhum diz que: ah, Senhor, me usa. Todos eles foi Deus que chamou. Todos, você pode pegar de Novo e Antigo Testamento, não tem um que não foi Deus que escolheu. Nenhum. Nem a Virgem Maria. Elas acham que a Virgem orava, dizia todo dia, Maria dizia: ai, que vontade de ser a mãe do Messias, que vontade de ser a mãe do Messias. Não, ela nunca pediu nada. Pelo contrário, quando o anjo Gabriel apareceu e foi dar notícia, ela assustou. Tanto que ele disse: calma, filha, vem em paz, calma aí. Ó, vai nascer de você o Salvador. Mas como? Acho que ela gaguejou. Mas como? Eu não conheço homem, casado com José. Calma. Não é um projeto teu. Quando você deita com seu marido, nasce um filho, é um projeto teu. O que tem aqui é um projeto do Altíssimo. O Espírito Santo virá sobre você e vai gerar em você aquele que será o Salvador do mundo. Sabe o que Maria disse? Cumpra em mim, Senhor. Cumpra na tua serva a tua vontade. É um desafio para muitos de nós dizer: cumpra em mim a tua vontade. E se Deus falar assim: eu quero que você quero que você, seu ministério vai ser um ministério de, como que é o ministério? Inventa um ministério de, inventa um aí, não sei. Não, o ministério vai ser um ministério de carregador de móveis na igreja. Toda vez que tiver que mudar, você vai carregar os móveis. Será que a pessoa vai falar assim: cumpra-se em mim a sua vontade? Ou vai falar assim: ah, se for carregador de móveis, não quero não, pô. Você entende o que eu estou falando? A gente cria projetos pessoais no nosso próprio ministério, e não é assim. Tudo que fazemos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, venhamos fazer tudo
para a glória de Deus. Eu estou pregando muito nisso porque eu quero que vocês saiam daqui bombardeados dizendo: eu fui chamado com o propósito de Deus, eu fui chamado com o propósito de Deus, a igreja tem o propósito de Deus, somos instrumentos de Deus, é para fazer a vontade de Deus e não é nossa, e o nome dele é glorificado e não é nosso. Aí falam: a Virgem Maria foi mãe de Jesus. Você sabe o que ela passou? Passou uma vida inteira tendo que ver o filho dela sendo perseguido, e ele com 33 anos de idade, ela teve que ver o filho dela sendo crucificado. Será que você queria ser a mãe de Jesus? Porque o ministério ele tem um lado do forte, mas ele tem um lado das dores que deixam marcas. E só quem Deus levantou e escolheu pode suportar. Você está entendendo isso? Agora, queria ler com vocês o profeta Jeremias. Abre o capítulo 1. Eu acho que é isso. Acho que é. Jeremias 1, 4 ao 5. As palavras de Jeremias, ó. Vamos para o versículo 4, tá? Capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei para ser o quê? Profeta das nações. O Senhor lá, antes que a gente pensasse, Ele já tinha um propósito para cada um de nós. Você acha que hoje é dia 6, né? Os irmãos acham que dia 6 de agosto de 2023, o Espírito Santo já não sabia que você estaria aqui nessa manhã? Eu quero te dizer, irmãos, Ele estava com você lá no teu nascimento, Ele já sabe até o dia da tua morte. E o mais importante é que Jesus não disse que há nascimento ou morte e tal, não é isso. A segurança de Deus é que Ele disse: estarei convosco todos os dias. Então, ó, Jeremias tinha já um propósito no ventre. Olha os próximos versículos, está vendo? Mas ele disse, Jeremias disse: eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar. Parece que é a desculpa de todo mundo isso. Eu não sei falar, pois é que eu sou muito jovem. Jovem ainda. Sou jovenzinho ainda. Próximo versículo. E o Senhor, porém, lhe disse: não diga que é muito jovem. A todos que eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Próximo. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Olha que coisa boa. Próximo. E o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Falando lá das palavras, né? Nos últimos 2 estudos, palavra de Deus na nossa boca. Irmãos, tudo isso que estou falando para que você entenda o seguinte: que Deus nos levanta no momento certo, na hora certa e do jeito que Ele quer. Tudo tem o tempo de Deus, a hora de Deus e o jeito de Deus. E ninguém se faz obreiro, Deus forma obreiros. Mas e Pedro? Pedro também ele escolheu, nenhum deles se autoproclamado apóstolo. Pedro estava pescando, e nem aí com o seu obreiro. Pedro não tinha esse negócio: um dia eu queria tanto ser um obreiro, nada, ele estava pescando. Não conseguiu pegar nada. Aí Jesus falou assim: joga a rede do outro lado. E ele disse: pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas como o Senhor está falando sobre a sua palavra, eu vou jogar. Lançou a rede e pegou. Quando ele viu aquilo, que aquele que tem ordem, que dá ordem aos peixes, que manda no mar, que sabe o que fazer quando não é possível as situações da nossa vida, Ele conhece, Ele domina, Ele sabe, Ele não aguentou e se entregou. Aí Jesus falou para ele assim: se você vier comigo, eu vou te ensinar a ser pescador de homens.
Pedro largou tudo e seguiu a Cristo. Natanael estava lá, nem achava que podia vir alguma coisa de Nazaré, mas daí o Senhor falou: eu vi você debaixo de uma figueira, rapaz, vem me segue. Ele disse: eu sigo. Jesus falou: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês e os nomeei para que vocês não me deem fruto, e vosso fruto permaneça. Queridos e queridas, por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante que você entenda que Deus tem um projeto para a igreja dele. Obrigado. É que eu queria evitar essa de fazer Ai, devia ter deixado essa pegar. Estou trazendo essa mensagem porque Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita. Mas essa mensagem agora eu quero ir para o fim trazer uma aplicação para nós aqui. Primeiro, nunca pense que o que você faz é porque você é bom. Você não é nada. Eu vou repetir: nós não somos nada. E o pastor David também não é nada. Ponha na tua mente: bom é Deus que opera tudo em todos. É Ele que faz acontecer a nossa vida. Os irmãos entendem isso? Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto: o Senhor chama e escolhe. Agora tem um detalhe: o Senhor quer continuar chamando pessoas para o ministério e para a obra. A grande pergunta que eu faço agora é: eu não vou entrar num pensamento calvinista determinista. Preste atenção. Eu não quero entrar aqui numa teologia determinista, calvinista, aonde você nunca pode dizer não para nada. Será que você e eu estamos de acordo? Se você, a partir de hoje, não quer mais nada com Deus, ir embora, Deus não vai te obrigar a servir? Será que vocês podem concordar ou não? Ou nós somos marionetes? Vou dizer para vocês como eu entendo as coisas. Se quiserem me chamar de arminiano, pode chamar. Mas eu entendo o seguinte: que Deus chamou todos para a salvação através da mensagem do Evangelho. E sim, é o Espírito Santo que pode gerar no teu coração o desejo de buscar a Deus. Ok? Você, por você mesmo, você não tem como ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir uma pregação aos ouvidos, mas só Deus pode levar a mensagem ao teu coração. Estamos de acordo que é só o Espírito Santo que pode falar ao coração. Só Ele. Certo? Salvação é uma obra de Deus. É uma obra do Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Se não tem Espírito Santo, não tem pregação, não tem conversão, não tem cura, não tem libertação, porque quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Mas a grande questão é: eu posso rejeitar uma obra de Deus na minha vida? E eu quero dizer para os irmãos aqui nessa palavra, irmãos, que você pode fazer o que você quiser. Se você quiser falar para Deus assim: ó, Deus, eu não quero mais nada, estou saindo fora, você faz. Você faz. Porque Deus não tem filhos prediletos. Ele ama todos igualmente, e chama todos igualmente. Mas nem todos podem ou querem ouvir a voz de Deus. E tem dois chamados que Deus faz. Dois chamados, escute isso.
Jovens, vocês estão me ouvindo? Adolescentes, agora escutem bem. Vocês que estavam aqui, vocês entenderam a mensagem até aqui? Eu quero fechar com isso aqui para vocês entenderem. Quando Deus te chama para a salvação, é uma decisão para ser salvo, ok? Só que depois que você é salvo, ótimo, tem um nome escrito no livro da vida, você está salvo. A grande pergunta é: salvo para quê? Salvo por quê? Só para morar no céu e ser livre do inferno? Só para isso? Ou assim como Davi? Ou assim como Jeremias? Ou assim como Isaías? Ou assim como Maria, Virgem Maria? Ou assim como Pedro? Ou assim como Paulo? Deus também te chamou para um propósito, que não é só salvar você da perdição, isso é graça total. Mas será que nós aqui não temos um propósito? Eu trouxe toda essa mensagem porque é o seguinte: eu quero que os irmãos coloquem na tela o último texto, Lucas 10, versículos 1 e 2. Uma orientação de Jesus. Olha isso. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou para todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Queridos, o Senhor chamou discípulos e foi fazendo discípulos e foi fazendo discípulos. E ele tinha um propósito na vida deles, de todos eles. Não existe uma pessoa que eu conheça aqui que ele falou: fui chamado para quê? Para ser salvo, para ser livre do inferno. Não. Todos eles entendem: eu fui chamado com um propósito de Deus. E você precisa orar, querido. Orar profundamente, jovem. O que Deus quer com você? Isaías capítulo 6, o Senhor procura Isaías e disse: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, quem enviaremos? Isaías se levanta e diz: envia-me a mim, Senhor. Eu estou trazendo essa palavra hoje porque tem uma pergunta para fazer aqui. Jovens, amanhã, quando a irmã Sirlene não for mais líder de oração, quem vai assumir a liderança? Quando eu e o pastor Daniel não estivermos mais aqui como pastores, qual de vocês será o pastor aqui? Se amanhã nós tivermos um projeto de missões, quem dos irmãos se propõe a ir? Nós estamos uma igreja pequena, mas se o Senhor nos levar a um lugar maior, precisa de mais obreiro, mais gente trabalhando, quantos dirão: Senhor, que legal uma igreja grande, que legal, Senhor, um ministério grande. Mas Jesus disse: a obra é grande, é verdade, o campo é grande, mas poucos são os obreiros. E o que ele diz? Escolham vocês mesmos os obreiros? Não, ele diz: rogue ao Senhor da obra, ore ao Senhor da obra, para que ele levante mais obreiros. E a minha oração tem sido: Senhor, gera o teu propósito no coração desses jovens. Que aqui tenham evangelistas amantes do Evangelho. Que aqui tenham pregadores que na sua boca, jovem, você edifique vidas amanhã. Preste atenção, Deus vai atrapalhar alguns dos seus planos. Algumas viagens serão desmarcadas. Alguns cursos deixarão de ser feitos. Algumas coisas vocês não realizarão. Tem dia que você vai querer ficar na cama deitado, mas o propósito de Deus te chamará. A pergunta é: a quem enviarei para isso? E eu oro para vocês, mais do que, olha, a vida é legal, a vida é linda. Eu quero dizer: Jesus está voltando, jovem. E tem almas perdidas que precisarão de vocês. Amanhã esse pessoal todo aqui não vai estar mais aqui. Se Jesus não voltar antes, eu oro para que ele venha antes. Amém, queridos? Mas se ele não vier, quem vai ficar aqui
sejamos obreiros. Deus chama, Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita, mas você precisa do teu coração aberto para ouvir o chamado do Senhor e poder dizer, como esses homens disseram: eis-me aqui, Senhor. Davi foi ungido, eis-me aqui, Senhor. Maria, eis aqui a tua serva, Senhor. O apóstolo Paulo, aqui estou eu, Senhor, estou fazendo, estou indo. Pedro, estou indo atrás do Senhor, Senhor, agora. Jeremias, eu não sei se dá, mas o Senhor está falando que dá, eu estou indo. Que Deus está procurando, que Deus venha te procurar. Estou trazendo essa palavra que seja profética. Jovem, e Deus, a partir de hoje, comece a falar no teu coração qual é o propósito dele para a tua vida, porque Deus tem obra grande com essa igreja. E uma igreja que não pensa no amanhã é uma igreja que já morreu. Deus nos levantou para que venhamos dar fruto e o nosso fruto permaneça. Amém? Sua vida não se resume a bola, futebol, videogame, namoro, não sei o que, bilili, e vou fazer não sei o que lá, e vou fazer não sei o que. Pense, Deus tem um propósito para mim. E ainda que não seja o que você quer, vai ser glorioso quando você vê o nome dele ser glorificado. Amém. Vai ser glorioso, porque é melhor glorificar a Deus do que glorificar a si mesmo. É melhor ter o propósito de Deus do que os próprios propósitos numa vida inútil que vai acabar em breve, porque esse mundo é passageiro. Essa é a palavra do Senhor essa manhã, claramente, apesar da minha voz, eu não podia pregar, eu não podia não pregar, mas estava no meu coração ardendo. Fale isso com a igreja. Deus te chamou, Ele tirou antigas amizades, tirou caminhos, mudou histórias, tirou seu conforto, tirou seu sono, tirou seu descanso de domingo de manhã e vai tirar muitas outras coisas para cumprir na sua vida a vontade dele. Espero que aqui, depois dessa mensagem, muitas pessoas comecem a se incomodar por Deus. De verdade. Que o Senhor coopere com essa palavra que eu preguei. E Ele fala ao teu coração: você está muito mal, você está parado demais. Tem alguma coisa que você pode fazer para glorificar o meu nome. Você pode orar comigo? E pais, orem por seus filhos e profetizem na vida dos seus filhos que eles são do Senhor e eles vão viver para a glória do Senhor. Amém? Palavra de pai e mãe tem poder sobre seus filhos. Levanta, por favor. Você é autoridade na tua casa. Marido, escuta, maridos aqui. Vocês são autoridades na sua casa. Maridos, preste atenção. Deus colocou vocês aqui para dizer: o inimigo não tem poder na minha casa. E começar a orar e repreender. Porque Deus te deu essa autoridade no mundo espiritual. Os pais olharem para os filhos e dizer: Deus me deu autoridade espiritual sobre os meus filhos, então eu abençoo, eu repreendo todos os demônios, para trás de mim todo mal, e a minha casa é do Senhor. Pais, mãe e pai, façam isso com seus filhos, e Deus honrará a tua fé, porque Ele não volta atrás, Ele promete e Ele cumpre. Senhor, aqui está a tua igreja, que ouviu tua palavra. Não se trata de uma mensagem para arrancar aplauso,